Olá, meus amigos! Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Doutrina IBEG. E neste terceiro vídeo encerraremos o tema da primeira doutrina, Bibliologia. Vimos já no primeiro vídeo e atestamos que a Bíblia é inspirada por Deus. Essa biblioteca de 66 livros que nós temos em nossas mãos é fruto da inspiração do Espírito Santo de Deus a cerca de 40 homens que escreveram totalmente inspirados pelo Espírito Santo em seus corações. Essa é a nossa primeira e grande convicção, porque a partir daí fundamentaremos toda a nossa fé. Todas as doutrinas serão construídas tendo a Bíblia, a Palavra de Deus, como sendo o único livro inspirado por Deus e deixado para que tivéssemos o pleno conhecimento da verdade. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, todos os 39 livros em hebraico. Então, todo esse relato da Palavra de Deus do Antigo Testamento, que hoje temos em nossas mãos, teve como origem, em primeiro lugar, uma transmissão oral, pai contando para filho. Em um determinado momento da história, quando surge o advento da escrita, nós temos certeza que muitas dessas histórias, passadas de pai para filho, foram agora então eternizadas através da escrita. Quando Moisés surge, a escrita já era conhecida. E Moisés, então, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele transforma toda essa herança de tradição oral, mas toda essa herança do que existia já escrito, e mais com aquilo que Deus lhe revelou, e Moisés, então, compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam Pentateuco, ou a Torá. Nós temos depois os livros históricos, que compõem toda a trajetória da nação de Israel, que vai desde o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, passa por Crônicas, por Reis, Esdras, Neemias. E nós temos a terceira divisão, que são os livros poéticos, aqueles que contêm poesia, como o livro de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Cantares, de Eclesiastes. E depois temos os profetas maiores, que se referem ao conteúdo, ao volume de profecias escritas. E os profetas menores, que são aqueles que têm menor conteúdo, mas não menor importância. Então, quando olhamos para todo esse conteúdo que temos em nossas mãos, nós temos no Antigo Testamento uma cópia fiel e perfeita do que é a Bíblia hebraica. Os primeiros manuscritos, todos escritos em hebraico. É interessante vermos que esse Antigo Testamento que compõe a Bíblia judaica, que é o mesmo Antigo Testamento que nós temos aqui na nossa Bíblia Sagrada, foi todo esse conteúdo corroborado por Jesus. Veja que interessante o texto de Lucas 11, 49 a 51. Jesus, ele autentica, Jesus, ele dá autoridade ao texto do Antigo Testamento, afirmando de fato que esse texto era a palavra de Deus. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que... Veja agora o limite de tempo, o limite temporal determinado por Jesus, que desde a fundação do mundo, Gênesis, foi derramado. E mais ainda uma autenticação de que é desde Gênesis, desde o sangue de Abel, Gênesis 4, até ao sangue de Zacarias, último livro do Antigo Testamento, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. Jesus autentica, Jesus nos dá uma referência de limites, desde a fundação do mundo, Gênesis, até Zacarias. Jesus está corroborando que esse texto, essa anunciação, essa palavra que foi dada ao povo judeu, torna eles indesculpáveis por terem rejeitado ao Messias.
A grande distinção entre os livros do Novo Testamento e os livros do Antigo Testamento é que o Novo Testamento foi quase que totalmente escrito na língua grega, com exceção do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito na língua aramaica. O aramaico era o idioma falado, escrito pelos judeus no primeiro século da era cristã, quando Jesus Cristo veio a este mundo. E há uma razão pela qual o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Cada um dos 4 evangelhos, eles possuem um destinatário em particular. Quando Mateus escreveu, ele tinha como foco a nação de Israel, os judeus. Lá em Mateus, nós vemos a apresentação de Jesus como sendo da legítima linhagem de Davi. A intenção de Mateus era provar para os judeus que Jesus, de fato, era o Messias que haveria de vir a esse mundo. Os outros evangelhos, todos escritos em grego, completa-se o Novo Testamento com o livro histórico de Atos, mais as cartas apostólicas, que vai desde Romanos até Judas, e o livro profético do Apocalipse. Como saber se o texto que nós temos hoje em nossas mãos, ele seria uma cópia fiel e perfeita dos manuscritos escritos lá pelos primeiros autores? Talvez você pergunte, ainda existem esses manuscritos originais? Nós sabemos que para que hoje nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos, Deus usou de alguns recursos. Primeiro, para que o texto chegasse ao ser humano, foi necessário a inspiração divina. Já sabemos que Deus escolheu cerca de 40 homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Eles escreveram no que nós chamamos os manuscritos originais, alguns deles escritos em peles de animais, outros escritos em papiros. Enfim, esses textos originais foram guardados com muito carinho, até que quando Moisés termina o compêndio desses 5 livros, nós podemos nos recordar quando lá no Monte Horebe, Deus ele se revela a Moisés, Deus entrega-lhe as leis, Deus entrega-lhe muitas das palavras reveladas, e nós sabemos que essas palavras que compunham os 5 primeiros livros eram guardadas dentro da Arca da Aliança. Então, havia esse cuidado por preservar esses manuscritos originais. Sabemos que o tempo se passou, outros livros foram escritos, profetas escritos, e quando o templo foi concluído, debaixo do reinado de Salomão, esses escritos existentes, todos eles agora eram guardados no templo. Nós podemos trazer aqui à memória Jesus Cristo ao entrar nas sinagogas, que eram os locais de estudo da palavra de Deus. Lá dentro da sinagoga sempre estavam guardados os rolos. Lembra que muitas vezes Jesus ia ensinar, ia debater com eles e lia-se os rolos que lá estavam guardados. E como saber se durante todo esse tempo esses textos não foram deturpados, não foram omitidos, não foram todos eles corrompidos? Em 1947, nós estamos falando já de século XX, lá próximas ao Mar Morto, descobre-se o que até hoje Deus havia guardado intacto dentro dessas cavernas. São os ditos manuscritos do Mar Morto. Nesses manuscritos do Mar Morto, que estavam ali preservados dentro de vasos durante séculos, descobriu-se resquícios, descobriu-se porções, descobriu-se ali partes dos textos de quase todos os livros do Antigo Testamento. E espante-se você, quando se fez uma comparação do conteúdo desses manuscritos que a ciência os datou de antes de Cristo, são os manuscritos mais antigos, grande parte deles do 1º século antes de Cristo. Quando comparou-se esses mais antigos manuscritos, reproduções, com um texto que se tinha nas mãos no século XX, espantosa a igualdade. Os textos estavam exatamente
exatamente iguais. Meus amados, não existe em nenhum livro da história manuscritos tão antigos e com tanta igualdade de conteúdo como os manuscritos da Palavra de Deus. Não temos dúvidas de que o livro que nós temos em nossas mãos é resultado de um agir de Deus que começa na inspiração, na escrita, na reprodução, na preservação e na tradução. Que você possa não duvidar, mas receber esse livro que temos em nossas mãos como sendo uma fidedigna cópia daquilo que Deus revelou desde os primórdios, quando inspirou os 40 homens a escreverem o que Deus queria que eles escrevessem. Sabe de uma coisa? Eu só posso concluir que o Senhor já havia dito que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece e permanece para sempre. Para sempre. Que Deus te abençoe. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Eu vou deixar alguns links, principalmente para que você se aprofunde um pouquinho mais nessa temática dos manuscritos do Mar Morto. Terminamos aqui o terceiro e último da série Bibliologia e nos encontraremos em breve, já no primeiro vídeo da série Teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.